Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe. O pastor Manuel Batista, esse é o nosso canal falando para transformar vidas e estamos aqui empenhados em dar continuidade àquilo que nós já começamos a falar aqui no nosso canal com relação ao tema Evangelho de Fariseu / falsos profetas. E antes de a gente entrar novamente no assunto, eu quero dar aqui uma saudação para o meu amigo pastor Robson Pereira dos Santos, que está hoje lá na Assembleia de Deus, Jerusalém, no Ceará, na cidade de Horizonte. Robson, que Deus te abençoe, que abençoe sua família, seu ministério, que abençoe a sua vida, tá? Manda um oi aí pra gente, se você puder. Eu vou estar compartilhando aqui no canal e dando aí um alô para as pessoas que te conhecem. Pra quem não sabe, a gente é aqui de Santos, cidade de Santos, cidade de São Paulo. E o Robson foi meu parceiro de ministério há 26 anos atrás, quando nós, na Faculdade de Teologia, fomos designados, juntamente com mais 14 alunos, para assumir o que era até então o ponto de pregação e hoje é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Vila São Jorge. Então eu tive o prazer de cooperar no nascimento dessa obra, eu e o Robson. E fica aí, Robson, Deus abençoe, tá? Deus continue te abençoando aí onde você estiver fazendo missões. E glória a Deus por tudo, ok? Muito bem, irmãos. A gente iniciou a nossa fala aqui pincelando algumas coisas com relação à crítica, né? Que foi lançada para aquela menina, a nossa irmã Aimee, que compôs a música Evangelho de Fariseu. Mas o negócio é muito sério. Até hoje pela manhã eu estive assistindo um vídeo de um rabino, eu não sei, um judeu messiânico, eu não sei se era uma mesquita, eu não sei se era uma sinagoga, porque ele estava sentado e havia umas pessoas juntamente com ele, eu não sei se era um culto, eu não sei como é que chama, mas ele falou exatamente sobre essa questão. E eu quero voltar aqui com a nossa... para você entender que o negócio está repercutindo muito e há muita falácia no meio evangélico acerca de determinadas coisas. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre igreja. Eu quero trazer uma fala bíblica que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele se refere à igreja. Eu quero falar um pouco sobre igreja antes de a gente continuar falando sobre fariseus, falsos profetas, que é o objetivo desses vídeos. Mas para a gente entender exatamente, se posicionar, saber como se posicionar, é importante a gente fazer aqui algumas considerações com relação à igreja. Porque quando os pastores eles criticam o que está escrito na letra, e depois lá na frente a gente vai falar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho a letra, eles falam assim que a letra ela generaliza e a letra é ofensiva, é a justificativa deles, né? Então eu quero separar as coisas aqui, quero dar nome aos bois, o que é igreja, num conceito acadêmico e na teologia bíblica. Quero dizer também que a minha teologia ela é estritamente cristocêntrica, e então a gente vai aqui usar contextos bíblicos, textos bíblicos, falácia bíblica, ok? E vamos começar entendendo o que é igreja.
Muito bem. Igreja, de uma forma bem objetiva, igreja é uma instituição divina representada na terra, e aí entra a epístola de 1 Coríntios na definição de igreja. Então ela é uma instituição divina criada por Deus, ok? Representada na terra pelo que o Paulo chama de unidade do corpo, ok? Capítulo de número 12, verso de número 12. 1 Coríntios 12. Paulo está dizendo, estou olhando na Bíblia, ok? Então Paulo está dizendo aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Ok? Então ele está falando do corpo de Cristo. E então você precisa entender que igreja é uma instituição criada por Deus, representada na terra pela unidade do corpo. Então, igreja nada mais é do que o corpo místico de Cristo na terra. Ponto. Quando fala de igreja, não está falando de ministério. Ministério é outra instituição. Ministério é uma instituição criada por homens para que a igreja, corpo de Cristo, seja representada judicialmente ou responda judicialmente. Um exemplo disso, por exemplo, é quando você vai alugar um templo ou alugar um salão ou vai comprar um determinado bem para a igreja. Então, quem que vai comprar? Quem que vai responder judicialmente por isso, ou para reivindicar algum direito, ou para responder diante de um juiz por algum dever da igreja? É o corpo ministerial, ou seja, são os ministérios, os que administram o corpo. Mas é isso que precisa ficar bem definido. Igreja não é ministério. Ministério faz parte da igreja, está inserido na igreja? Sim, mas ministério não responde como igreja. E aí eu repito, igreja, instituição divina, ministério, instituição dos homens. Instituição divina, representada na terra pela unidade do corpo de Cristo, ela se torna santa, lavada, santa, remida, lavada, purificada no sangue do Cordeiro. E tem a palavra, a Bíblia Sagrada como direcionamento, conduta, regra, prática de fé. Palavra absolutamente de Deus. Isso faz com que a nossa teologia, que é o estudo da palavra, seja cristocêntrica. Ok? Ponto. A partir do momento que você entende o que é igreja, e aí vamos entender o ministério. O ministério, ele responde judicialmente. Um pastor presidente não tem que ser necessariamente o pastor ou o dono da igreja. Ele é a pessoa que no meio da comunidade responde judicialmente. Só que é isso que está invertendo e está trazendo esses BOs todos aí que a gente está vendo e que retrata na letra da música. Então, se você quiser servir a Deus,
com coração limpo, mente limpa, renovada, como Romanos capítulo 12, verso 2, transformado pela renovação da vossa mente, você precisa separar essas coisas. Igreja é igreja, ministério é ministério. A igreja é santa, ela é infalível, ela não falha. O ministério é falível, é humano, ele falha, ele erra, ok? Então, isso precisa ficar bem definido e eu peço que você busque, né, outros ensinamentos a respeito disso, até judicialmente, se possível, né, para que você tenha uma mente bem definida. Eu congrego hoje na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Areia Branca, na cidade de Santos, mas eu sei muito bem separar as coisas. Eu sei até onde eu posso ir de mão dada com o ministério e até onde eu não posso ir. Eu consigo fazer essa diferenciação sem ofender ninguém. Mas é necessário ter esse entendimento, ok? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos os nós fomos dados de beber de um só Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um membro, não é um membro, mas muitos. E aí ele faz a analogia. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Porque isso deixará de ser o corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você está falando dessa unidade, diversidade de pessoas. Diversidade de pessoas, ok? Em qualquer lugar, em Santos, em São Paulo, no Ceará, onde está o Robson, todas essas pessoas no mesmo batismo, enxertadas no corpo de Cristo, que é a instituição que Deus estabeleceu, cujo Cristo é o Senhor. Por isso é o cabeça. Por isso a nossa teologia ela tem que ser cristocêntrica, a nossa Bíblia tem que ser cristocêntrica. Então nossa pregação é cristocêntrica, nosso louvor é cristocêntrico, nossa adoração é para Cristo. Então a gente precisa entender e fazer a diferença. Ok? E a gente vai com o decorrer dos vídeos esclarecendo ponto a ponto. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar aqui hoje um pouquinho sobre o campo de atuação do falso profeta. Lá na epístola, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que foi o que a gente abriu no vídeo passado, capítulo de número 7, e o versículo de número 15, ele fala sobre o falso profeta. Porém, na sequência, ele fala sobre isso só. Capítulo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelha. Lembra que eu falei? Pensa como ovelha, fala como ovelha, canta como ovelha. Faz tudo que nem ovelha, mas é lobo devorador. Pois é isso. Jesus está falando aqui. Guardai-vos destes. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Aí ele fala aqui no versículo 16. Pelos frutos o conhecereis. E aí ele faz a analogia da árvore. Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz má fruto. Então quando você olha para o profeta e se encanta com a aparência, com a eloquência, com a maneira doce de falar, porque eles têm aparência de ovelha,
e na verdade o que está dentro dele é podre. Ele está falando isso. Uma árvore má, ela dá mau fruto. Uma árvore boa, ela dá bom fruto. O falso profeta é o contrário. Ele é uma árvore má tentando mostrar que o seu fruto é bom. Então, quando você olha para a aparência, você compra. Ok? Quando você olha para a aparência daqueles que estão ministrando, pregando, aqueles que estão se passando por ovelha, você compra. Mas quando você olha para o fruto, aí você, se tiver contado entre os que são corpo, aí você não é enganado, ok? O Espírito Santo lhe dá o discernimento. A palavra de Deus, ela se mostra eficaz na sua vida. Se você é conhecedor da palavra, entende a palavra, o mínimo que seja, porque a palavra de Deus ela pode ser sim intuitiva. Você lê a palavra, você é capaz de entender a palavra, se você permitir, tiver com o coração inclinado a aprender, o próprio Espírito Santo de Deus vai lhe ensinar. Mas se você não tem hábito de ler a palavra, de mergulhar na palavra e se satisfaz com a colher que sai da boca do pastor, da boca do líder, da boca do professor da escola dominical, da boca do dirigente do culto, e você não se alimenta da palavra, você cai no risco de confundir o falso profeta e abraçar o lobo pensando que é ovelha. Ok? Então, precisamos deixar essa questão muito clara. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal fala da igreja, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo. A música ofende a igreja, a música... De maneira nenhuma. Quem é igreja não se sente ofendido. Pelo contrário, eu já disse aqui, quem é igreja se sente agradecido pelo cuidado de Deus. Tá? Quem é igreja se sente abençoado por Deus estar falando na boca de uma moça simples. E a gente poderia falar aqui de exemplos de pastores que se perderam no caminho e não perceberam que estão perdidos, mas não vamos criar polêmicas, a gente vai falar à medida que for necessário. Por enquanto eu quero que você e eu entendamos a questão de igreja, tá? A igreja de Jesus, ela é pura, ela não se mistura, ela é separada. A igreja, o ministério, tá? E aí eu quero fazer aqui essa diferenciação. A igreja, por ela ser uma instituição divina, representada na terra pela unidade do corpo místico de Cristo, ela orientada pelo Espírito Santo, que nos faz entender a palavra, ela é intocável. A igreja é intocável. O ministério é o de homens, é humano. O ministério falha, o ministério peca. Por quê? Porque é um projeto humano. Sabe onde é que está o problema no ministério? Ministério, pastor Manuel, presta atenção, pastor Manuel, já montei e eu entendo o que eu estou falando. O ministério é um mal necessário para a igreja. Eu sei que vai ter gente que não vai entender, que vai brigar, mas é um mal necessário. Por quê? Porque eu posso, de repente, como pastor, ser processado por um irmão, então eu vou precisar responder diante de um juiz. Então, eu vou como corpo místico de Cristo? Não, eu vou como ministério. O problema do ministério está na composição do estatuto. O problema dos ministérios hoje está na concepção do estatuto. O problema é estatutário, porque na composição do estatuto, muitos tornam-se donos da instituição.
donos com títulos vitalícios, ok? Você, não sei se você já ouviu falar ou vai ouvir falar um dia da Comunidade Evangélica Expressão de Vida. Foi uma igreja que a gente fundou e a gente fundou aquela igreja e eu fui pastor presidente por um tempo, saí e a igreja está aí. Eu não sei nem quem está, como é que não está, porque o vice-presidente da igreja assumiu os trabalhos, e a gente saiu e a igreja ficou aí. Então, dentro desse pensamento, no momento atual, no contexto atual de ministério, a maioria vende as cadeiras, vende o som, vende isso, vende aquilo, vende o microfone, vende tudo. Pronto, ele é o dono. O correto, ministerialmente falando, seria ele doar tudo para uma outra igreja, ou uma outra igreja assumir aquela igreja, sem ter nada de dinheiro. Não tem isso, não existe isso. Mas, enfim, não estamos aqui para... Não é esse o motivo. Eu quero falar sobre a atuação do falso profeta, o campo de atuação do falso profeta. Meu tempo já está se esgotando, então, por limitação dos meus recursos, até mesmo, né, a memória do meu celular, eu preciso melhorar a memória dele, enfim. Mas vamos ver se a gente consegue entrar aqui nessa passagem de João, 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4. É bom você examinar também em outras versões, porque elas costumam ser diferentes, tá? Mas aqui onde a gente vai colocar 1 João, que aqui está ficando escuro já, são um pouco quase 7 horas. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 João, aqui, 1 João capítulo 4, diz assim: campo de atuação do falso profeta. Amados, não creais a todo o espírito aqui, letra minúscula, espírito homem, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Presta atenção. Muitos falsos profetas, você vai encontrar em outras traduções, falsos profetas têm saído pelo mundo, mas entenda o que eu quero dizer. Pensa comigo, vamos pensar dentro daquilo que a gente falou aqui. Corpo, unidade do corpo, ok? A igreja é uma instituição divina representada na Terra pela unidade do corpo. Então, esse corpo é formado comigo aqui em Santos, com o Robson no Ceará, com fulano de tal lá em Belo Horizonte, na Bahia, no Senegal, na Alemanha, enfim, todos nós ali batizados no mesmo Espírito, né, que é o que ele fala ali, recebemos um só batismo, uma só palavra, somos um só corpo. Isso é igreja, ok? Essa igreja que eu falei que ela é santa, ela é remida, lavada, purificada no sangue do Cordeiro, que é adornada pelo Espírito Santo e alimentada pela palavra, que é cristocêntrica, ou que deve ser cristocêntrica. Essa igreja não tem espaço para falso profeta. Por quê? O falso profeta seria desmascarado muito rapidamente, muito facilmente.
Então ele não teria espaço. Se ele não tem espaço, onde o falso profeta atua? No mundo. No mundo. E ele está falando aqui, ó, não creais nesse falso profeta. Então, como que o falso profeta influencia a igreja, que é uma instituição divina representada na terra pela unidade do corpo de Cristo? Por onde ele encontra brecha para atuar na igreja? Ministério. A ponte é o ministério. A ponte é aqueles que estão à frente, que se intitulam donos, pastores vitalícios, que trazem sobre si títulos ministeriais como apóstolos, reverendos, que não é ministério, mas é um título, enfim. E toda classe de liderança cujo objetivo não é a cristocentralidade do Evangelho, mas a antropologia, o egocentrismo, o homem no centro, tudo para o homem, tudo do homem para o homem, quando as coisas é tudo de Cristo para Cristo, por Cristo. Deu para entender? Então, quando a gente conseguir fazer essa separação entre igreja e ministério, que, ao meu ver, é um mal necessário, a gente vai começar a entender a proposta que Deus tem para a nossa vida nos nossos dias. Então, eu quero ficar por aqui e quero deixar aqui a minha oração, que a minha luz fica na outra sala, aqui já está escuro, mas amém. Eu vou melhorar para os próximos vídeos, pode ter certeza. Quando eu cheguei aqui, estava tendo um som aqui no barzinho, aqui uma música, uns pagodes, e eu orando, Senhor, não deixe esse pagode aparecer no fundo, e graças a Deus está silêncio. A gente vai encerrar por aqui com a oração, amém? Deus nos abençoe e a gente vai continuar a partir desse ponto no próximo vídeo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e nós Te agradecemos por Sua bondade e misericórdia, pelo Seu cuidado diário com a nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda, Senhor, a entender melhor os Seus propósitos para as nossas vidas. A Sua palavra, Senhor, nos torna exímios conhecedores da Sua palavra, para que o Seu nome seja glorificado, a ponto de nós abrirmos as nossas bocas e dissiparmos as dúvidas que são frutos das mentiras que são pregadas, ministradas, ensinadas pelos falsos profetas que estão atuando lá fora. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus,